pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda, sejam bem-vindos a mais uma Quarta Criminal. E o caso de hoje é sobre a Ashley Rivers, que foi a pessoa que sobreviveu milagrosamente a uma tentativa de homicídio. Mas antes de ir pro vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. E não esquece de me acompanhar no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o meu link. Ashley Rivers era uma adolescente de 17 anos que vivia com sua irmã mais nova e seus pais na cidade de Illinois. Ela se saía bem na escola, tinha vários amigos e um namorado chamado Jeremy, que seus pais adoravam. Ashley estava muito ansiosa pela sua formatura, mas mal sabia ela que apenas um ano antes da sua formatura, sua vida ia mudar completamente. Agora, indo direto pro caso, na quinta-feira, 17 de abril de 2006, Ashley disse aos seus pais que estava indo fazer uma entrevista de emprego em uma cidade próxima, que fica a cerca de 20 minutos da sua cidade. Mas disse que retornaria para casa antes do toque de recolher, que seria às 22 horas. E por volta das 10h30 da noite, o toque de recolher já havia tocado e a Ashley não tinha aparecido em casa, o que deixou seus pais um pouco preocupados. Então ela embalou uma muda de roupa, colocou no carro que ela havia pegado emprestado com seu namorado Jeremy. Então, por volta das 3h30, ela foi para sua entrevista. E por volta das 22h30 da noite, Ashley ainda não havia retornado, o toque de recolher já havia sido tocado, então sua mãe ficou um pouco preocupada. Então a sua mãe, pelo fato dela não ter retornado ainda, ela ficou preocupada e perguntou para a irmã mais nova da Ashley se ela tinha conseguido falar com a irmã dela e ela disse que não havia falado. Michelle, que é a mãe de Ashley, tentou ligar para elas várias vezes, mas não tinha retorno. O celular tocava, mas ninguém atendia. Mandou mensagens de texto, e isso para ela era muito estranho, porque a Ashley sempre respondia as suas mensagens, sempre atendia as suas ligações, então ela ficou bastante preocupada a partir desse momento. Então, a partir daí, como ela achou estranho, ela resolveu seguir o seu instinto de mãe e ligou para o xerife da cidade informando o desaparecimento da sua filha. Mas por ser uma adolescente, por ser jovem, eles acreditavam que ela podia estar na casa de um amigo, perdido a hora, esquecido de ligar, como a maioria das vezes eles pensam sobre os jovens que desaparecem. Mas após 8 horas do sumiço dela, eles resolveram começar a investigar o desaparecimento dela, já que ela não havia aparecido. Então, depois disso, eles começaram a investigar e eles encontraram o carro do Jeremy abandonado com os pertences da Ashley dentro. E o local que eles encontraram o carro do Jeremy abandonado foi em Belleville, que fica a 15 minutos da casa da Ashley. E dentro do carro continha todos os pertences da Ashley, sua bolsa, as roupas que ela iria usar se ela tivesse ido jogar basquete. No início, eles suspeitaram do Jeremy, o namorado da Ashley, mas devido a ele ter um álibi forte, ele foi logo descartado. Então eles começaram todos os interrogatórios, interrogaram Jeremy e partiram para interrogar as amigas dela. E uma das amigas disse que a Ashley estava tendo um relacionamento com o seu professor de educação física. Então, a partir daí, ele se torna uma pessoa de interesse para o caso e eles vão atrás dele para poder estar conversando com ele. E esse professor era Samson. Ele era professor de educação física e era muito querido por seus alunos. E o local onde foi encontrado o carro do Jeremy era super perto da casa onde ele morava. Então, deu sexta-feira, 28 de abril, e a Ashley ainda não havia sido encontrada. Então, depois que eles descobriram que esse professor, o Sam, estava possivelmente envolvido, eles foram para a escola e pegaram o Sam e levaram para o interrogatório. E de cara, eles souberam logo que ele estava envolvido no desaparecimento da Ashley. E no início do interrogatório, o Sam se manteve calmo, amigável, manteve aquela postura fria e até cooperou com as investigações. Mas, de acordo com o que o interrogatório ia passando, eles passaram a perceber mentiras que o Sam vinha contando. E quando a polícia questionou ele sobre o seu envolvimento com a Ashley, ele disse que eles eram apenas amigos e que apenas jogavam basquete juntos porque era um esporte que os dois gostavam bastante. E quando a polícia questionou ele sobre esse relacionamento, afirmando que as amigas da Ashley haviam dito pra eles que eles tinham sim um relacionamento sexual e não só amigável, ele passou a querer se vitimizar, mudar toda a sua história, numa tentativa desesperada de mudar o rumo da história.
Ele então contou para a polícia que a Ashley estava apaixonada por ele, é um amor platônico. Disse que ela não deixava ele em paz, que ficava perseguindo ele, que ele tentava dispensar ela, mas ela não deixava ele. Disse que ela ligava para ele noite e dia, mas segundo ele, ela que era apaixonada por ele e que ele não tinha nenhum envolvimento com ela. O que era mentira, né? Mas após horas e horas de interrogatório, e depois que os detetives retornaram para o interrogatório, ele resolveu confessar que sim, tinha um relacionamento sexual com sua ex-aluna e que no dia 27 de abril, quando ela desapareceu, eles estavam sim juntos. Segundo ele, no dia que ela desapareceu, ele estava com ela dentro do carro, só que aí eles começaram a ter uma discussão, porque segundo ele, eles queriam terminar com a Ashley, só que ela não aceitava e começou a gritaria, começou aquela discussão toda. Então ele resolve parar o carro, desafivelar o cinto da Ashley e colocar ela para fora do carro. Mas quando ela se recusa a sair, ele puxa ela com bastante força e tira ela de dentro do carro e deixa ela na beira da estrada. E ele ficou insistindo que quando saiu deixou ela viva, que ele não tinha estômago suficiente para cometer nenhum crime com ela. Aí ele disse que estava preocupado com ela. Mas aí eu me pergunto, como é que uma pessoa preocupada com a outra deixa a pessoa na beira de uma estrada, no escuro, sozinha? E os registros telefônicos dele comprovaram que ele não ligou para ela nenhuma vez. Muito pelo contrário, ele foi para uma festa e passou a noite toda dançando. Mas foi então, depois de 12 horas de interrogatório, que Sam finalmente resolveu contar tudo o que aconteceu com a Ashley. Então já estava quase 30 horas que a Ashley estava desaparecida. Eles já estavam bastante preocupados porque já tinha passado muito tempo. Então eles já estavam esgotados quando ele resolveu contar tudo o que tinha acontecido. Ele contou de forma fria e perturbadora como tudo aconteceu, como ele deixou a Ashley para morrer. De acordo com a confissão gravada em vídeo, Sam, ele não apenas puxou Ashley de seu veículo, ele a deixou na beira da estrada. O lutador profissional de meio período foi tirar a Ashley do carro e nesse momento ele arrastou ela para fora do carro à força, puxando com muita força. Ele então ouviu um estalo alto e Ashley ficou mole. Percebendo que havia quebrado seu pescoço, Sam entrou em pânico e arrastou para a floresta, onde a estrangulou com as próprias mãos. Quando percebeu que Ashley ainda respirava, ele a sufocou novamente com o cinto. Usando o pé como alavanca, Sam colocou o cinto em volta do pescoço de Ashley e puxou o mais forte que pôde, até que o cinto se rompeu. Depois que o cinto quebrou, Sam estrangulou Ashley pela terceira e última vez com as mãos, antes de partir e deixá-la morrer no chão duro e frio no fundo da floresta. Então é a partir de agora que tudo muda. Depois que ele confessa que matou ela, confessa como tudo aconteceu, ele vai levar os investigadores até o local que ele abandonou ela. O local era um parque de 45 acres, ficava em Belleville, e ficava a apenas 12 minutos da casa da Ashley. Mas como havia chovido a noite toda, o Sam não estava se lembrando exatamente onde havia deixado o corpo dela. Então, nos próximos 30 minutos, os detetives passaram por uma busca frenética pelo corpo da Ashley. Eles já estavam desesperados para encontrar ela, porque eles já estavam começando a achar que era tudo uma invenção do Sam, que era tudo um estratagema da parte dele, quando eles finalmente viram a Ashley. Ela estava deitada de costas, com as mãos na altura do peito. Sua língua estava saindo para fora e ela estava coberta de picadas de inseto. Então, nesse momento, passou pelos detetives a decepção de não ter conseguido salvar a Ashley a tempo, de não ter chegado a tempo para salvar ela. Repentinamente, as suas mãos se mexeram e seu peito começou a subir. Então, eles perceberam que a Ashley estava milagrosamente viva, depois dessas 30 horas que ela foi estrangulada 3 vezes e abandonada nesse local. Então os paramédicos foram imediatamente para o local, pegaram ela e colocaram numa maca e levaram imediatamente para o hospital e ela ficou em coma induzido. Então, se eles não tivessem convencido o Sam a levar eles até o local que ele abandonou a Ashley, talvez ela não tivesse sobrevivido, porque ela já estava muito debilitada, afinal já havia se passado 30 horas desde o seu desaparecimento. Sam foi preso e acusado de tentativa de homicídio em primeiro grau. E depois que ele foi levado sob custódia, ele solicitou um banheiro privativo por dizer ser muito tímido. E disse que sofria de um distúrbio urinário. E obviamente, né, seu pedido foi negado. E de acordo com o que foi passando, o Sam se mostrou ser um cara muito narcisista. Ele não demonstrou em momento algum culpa pelo que ele fez. E muito menos pediu desculpa por tudo que ele fez a Ashley. E surpreendentemente, ele foi libertado da cadeia
por pagar fiança para cumprir o seu crime em liberdade até o julgamento. Então ele ficou em prisão domiciliar até o dia do seu julgamento. Então, gente, isso é revoltante. Como é que pode um cara que estrangulou uma adolescente 3 vezes, que teve a intenção sim de matar ela, como é que ele conseguiu passar 1 ano em sua casa, em prisão domiciliar, aguardando o julgamento, depois de tudo que ele fez? Então ele fez tudo isso e passou 1 ano no conforto da casa dele, aguardando o julgamento. Isso é revoltante. E teve uma vez que a mãe dele ligou para a polícia informando que ele havia tentado suicídio ingerindo remédios e álcool. E quando os paramédicos chegaram para socorrer ele foi super agressivo, deferiu socos para os paramédicos e agiu com racismo com a enfermeira. Diante dessa tentativa de homicídio, o juiz questionou o seu estado mental, mas os promotores não levaram em consideração. Eles afirmaram que ele apenas queria ganhar a empatia dos jurados. Então, o psiquiatra determinou que ele não tinha nenhum problema mental, que ele estava sim pronto para ser julgado. E a família da Ashley não queria que ela sofresse, tendo que testemunhar, então eles assinaram um acordo judicial para que ela não fosse fazer esse testemunho e sofresse mais. Então Sam aceitou esse acordo e foi condenado somente a 20 anos de prisão. Então, segundo o Departamento de Illinois, ele pode entrar em liberdade condicional em 22 de abril de 2024. Isso é um absurdo. Depois de tudo que ele fez, ele apenas recebeu 20 anos de prisão. E detalhe que em 2024 ele pode tentar a liberdade condicional. E quanto a Ashley, ela teve uma recuperação surpreendente. Ela não conseguia se lembrar do dia que o Sam tentou matar ela. Alguns meses após o ataque, a Ashley aprendeu a comer, beber e a falar novamente. E ela não quis aceitar de forma alguma que essa atitude horrível do Sam com ela, que esse crime afetasse sua vida, afetasse seus sonhos. E 1 ano após, ela se formou no ensino médio e passou a fazer um serviço voluntário no Centro de Prevenção à Violência. Hoje a Ashley tem 2 filhos. Ela está conseguindo viver com tudo isso que aconteceu, lógico, né? Ela sofre ainda com isso, mas ela não deixou que isso abalasse seus sonhos. Ela mesma disse: "Eu sou uma lutadora e continuo querendo me esforçar cada vez mais. Não desista, nunca desista de si mesma, continue lutando." Então ela é realmente assim, uma lutadora, depois de tudo que ela passou, sobreviver a esse ataque e resolver viver, e não deixar que esse monstro destruísse seus sonhos. Então ela continua sonhando como sempre. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar com os amigos e até a próxima.